Oiê! Bem-vindos a mais uma aula aqui do Português com Letícia. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se já, acompanhe-nos em nossas outras redes sociais para não perder nadinha. A aula de hoje é muito importante porque muita gente ainda confunde mas e mais. E aí, na aula de hoje, a gente vai tentar esclarecer essa questão. Quando é que você coloca mas, quando é que você coloca mais no seu texto? Para começar a aula, eu trouxe aqui um anúncio publicitário que tem as duas palavras, mas e mais. Vamos ler. Amanhã é o Dia Mundial da Água, mas preferimos adiantar o anúncio porque, para preservá-la, não podemos mais perder tempo. Perceba que o primeiro, mas, escrito sem i, ele é usado para contrapor uma ideia, ele opõe duas ideias. Veja, primeiro começa com a oração, amanhã é o Dia Mundial da Água. O Dia Mundial da Água é só amanhã, certo? De acordo aqui com o anúncio. Mas preferimos adiantar o anúncio. Ou seja, isso quer dizer que talvez o leitor, quem está ali lendo o anúncio, entenda que só amanhã a empresa deveria lançar o anúncio, mas a empresa resolveu lançar o anúncio um dia antes, porque não se pode perder mais tempo. Esse mais com i indica quantidade de tempo, indica que já foi perdido muito tempo e a gente não pode perder mais tempo do que já foi perdido. Vamos ver outros exemplos para ficar mais claro. Olha só. O Ministério da Saúde constatou que os jovens brasileiros, em geral, estão mais vulneráveis a contrair o vírus HIV. Uma pesquisa divulgada hoje mostra que 61% usam preservativo na primeira relação sexual, mas quando o parceiro se torna fixo, só 30% continuam usando camisinha. Outro exemplo aí que tem as duas palavras mas e mais, então eu te digo que mas é uma conjunção adversativa e ela tem o mesmo sentido de porém. Então toda vez que você puder trocar por porém, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, é sem o i, é uma conjunção sem o i. Então olha só. Mostra que 61% usam preservativo na primeira relação sexual, mas quando o parceiro se torna fixo, só 30% continuam usando camisinha. Porém, quando o parceiro se torna fixo, no entanto, quando o parceiro se torna fixo, então todas essas conjunções adversativas que podem ser trocadas por mas, elas expressam também oposição. Então tem uma ideia na oração anterior e o que eu vou colocar na oração depois, ela contrapõe, ela é uma ideia oposta ao que é trazido na oração anterior. Em relação ao mais, com i, que expressa quantidade, é o contrário de menos. Então olha só. Em geral, os jovens estão mais vulneráveis. Quando você pensar que esse mais pode ser o contrário de menos, aí é o mais com i, porque expressa quantidade. Eles estão mais ou menos vulneráveis, eles estão mais vulneráveis, portanto, expressando aí quantidade, mais com i. Eu sei que quando a gente está falando, a gente sempre fala mais mesmo, e é isso que leva a gente a cometer esse erro na hora da escrita, porque quando você está falando ali, ó, hoje mostra que 61% usam preservativo na primeira relação sexual, mas quando o parceiro se torna fixo, você percebe, a gente fala mesmo, mas quando o parceiro se torna fixo. Mas na hora de escrever existe essa diferença e você precisa estar atento a essa diferença. Aí para finalizar eu coloquei aí algumas frases para que você possa completar com mas ou mais para testar os conhecimentos, para ver se essa aula ficou boa, se você entendeu. Veja, quero mais café, por favor. Você precisa estudar mais. Eles estudaram pouco, mas conseguiram uma boa nota. Tenha mais cuidado. Gosto do frio, mas prefiro o calor. Veja que eu falei todos esses mais aí da mesma forma. E agora você vai pensar se ele é escrito com ou sem i. Vou dar um tempinho aí para você pensar e eu já te dou a resposta. Pensou? Então vamos lá a resposta. Quero mais café, por favor. Expressa quantidade. Ele quer mais ou menos café. Ele quer mais café, quantidade, portanto, i.
Você precisa estudar mais, está estudando pouco, portanto precisa estudar numa quantidade a mais com I. Eles estudaram pouco, mas conseguiram uma boa nota. Porém, conseguiram uma boa nota sem o I. Por quê? Eles estudaram pouco. Aí eu penso que quem estuda pouco não vai tirar uma boa nota, né? Mas aí eu coloco uma oposição, uma ideia que contradiz a ideia anterior, portanto, mas sem I. Tenha mais cuidado, você precisa ter mais ou menos cuidado, mais cuidado. E gosto de frio, mas prefiro o calor. Eu estou opondo aí duas ideias, portanto, a conjunção mas, que pode ser substituída por porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. Bom, eu espero que tenha ficado claro. Se você ficou com mais alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Até a próxima, um beijo, tchau, tchau!